Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos aqui pelo nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos e também pelo Spotify Verticalizando Cast. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu parceiro, engenheiro civil Eduardo Santana. E aí, Edu? E aí, Thiago? Olá, pessoal, tudo bem? Não se esqueçam de já curtir esse vídeo, compartilhar, enviar para todos os seus amigos. Assistam até o final. Se tiver alguma dúvida, escreve lá no comentário que a gente vai ter um prazer enorme de responder. É isso aí. E bora para mais uma? Bora para mais uma. Hoje o podcast tá top, Edu. Assunto super em alta, né? O tema tá muito em alta. Ultimamente aí por conta de umas mudanças e taxação aí desse sistema. Então, hoje vamos falar tudo sobre energia fotovoltaica. É isso aí. E nada mais nada menos para esse tema, ele tem 29 anos, vendedor, empresário, franqueado da EcoPower Energia Solar, possui formação técnica em sistemas fotovoltaicos, pai do Manuel e do Theo. Com vocês, Samuel Tavares Júnior. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Tô acompanhando o canal de vocês aí, tá um sucesso. Valeu, Samuca, obrigado. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos aí por dispor seu tempo e nos ajudar um pouco aí sobre esse tema que está sendo muito falado hoje em dia. Mas antes aí, vamos falar um pouco do Samuel. Qual que é a trajetória dele, o que te fez chegar até trabalhar com energia fotovoltaica e ser um franqueado da EcoPower? Cara, vamos já antecipar um pouquinho, porque a trajetória é longa grande, até né? chegar aqui. Mas recebi um convite, né, para trabalhar com a EcoPower há 5 anos atrás. Fui trabalhar como vendedor, sempre fui vendedor, então fui trabalhar como vendedor. No início, né, cara, o Brasil estava meio cruzão ainda sobre energia solar. Estava começando a caminhar, né, despertar o interesse do pessoal. Então, recebi o convite, fui, aprendi, fiz cursos. E no início, ser sincero, não foi fácil, né? Como te falei, pessoal ainda com a cabeça blindada, não entendia o que era energia solar fotovoltaica. Então, o começo foi bem complicado. Trabalhei aí durante 4 anos como vendedor da EcoPower. Nos últimos 3 anos que teve aí um despertar, né, da energia solar. E com isso, consegui hoje me tornar um franqueado e parceiro da EcoPower. Então, saí de vendedor, hoje eu sou um franqueado deles. Bacana. Tá? Então, a trajetória mais ou menos pro solar foi isso. Foi um ramo que me surpreendeu muito, cara. Aprendi muito nesse ramo. E estamos na luta, colhendo os frutos aí agora do que a gente plantou no início. Legal, show de bola. Já para entrar no assunto, sabe? Resumidamente, como seria descrito aí um sistema solar? O que seria um sistema solar fotovoltaico? Cara, nada mais, nada menos que você ter sua própria fonte de energia, né? Hoje a gente conta com o sol, que é uma fonte inesgotável, né? E a energia solar, além dela trazer os benefícios para o meio ambiente, né, que é totalmente sustentável, ela consegue gerar sua própria energia e trazer benefícios de economia para o cliente. Tá? Então, nada mais, nada menos do que você ter uma própria geradora de energia na sua casa, totalmente limpa e sustentável. Isso que é o foco da energia solar. E cada vez, né, pensando mais na sustentabilidade, né? E a gente tem o sol aí, né? E cada vez mais Resultado. dias mais quentes, né? Então, a sacada é muito boa. É a energia sustentável mais acessível hoje, né? Muito mais acessível, custo-benefício, ao contrário do que o pessoal acha, o custo-benefício também é muito acessível, é um custo legal de investimento, além de se ajudar o meio ambiente, né? E cada vez mais a energia ela está se esgotando, né? As hidrelétricas por conta da água, chuva, então está se esgotando. Petróleo também, né? Petróleo. Então hoje a energia solar está vindo aí, cara, com uma força tão grande para poder suprir essa demanda, né? Uhum. Então, cara, é o futuro. É o futuro porque mesmo. outras energias renováveis, né? Por exemplo, a eólica tem uma variação muito grande de região para região.
Então, É que é você um pensa investimento muito maior, estrutura muito Sim, maior. com Então, certeza. É que depende de regiões, né, que ventam muito e também a estrutura, né, muito grande. muito Sim, grande. com certeza. Ô Samuca, falando aí de, por exemplo, de energia solar em casas, né? São captações por meio de placas instalado no telhado, né? Então, como que funcionam essas placas e tem alguma dica aí de melhor eficiência, por exemplo, para que lado está voltado o telhado, né? Sim, sim. Hoje a gente, na hora que vai fazer um estudo, né, para fazer a instalação da energia solar, a gente vê posicionamento do sol, né? A gente passa o aplicativo para ver posicionamento do sol. Se não é favorável a inclinação que está o telhado, a gente faz alguma estrutura para inclinar a placa para o sol, para dar uma melhor eficiência. E claro, a gente sempre procura o melhor posicionamento do sol para dar maior eficiência. Caso não tenha jeito mesmo, não, meu telhado está totalmente para o sul, não tem jeito nem fazendo uma inclinação. Cara, a gente aumenta uma quantidade de placa a mais para chegar no que o cliente precisa. Tá? Mas tem sim, a gente estuda tudo antes, posicionamento do sol, a radiação da região que vai ser instalado, porque tem tudo isso, cada região tem sua radiação. Então a gente faz todo esse estudo antes para ver a melhor inclinação do telhado, para ver o melhor ângulo e ver a melhor forma de dar melhor sustentabilidade para o cliente, melhor eficiência para o cliente. Aproveitando aí, bastante gente pergunta. Hoje falando em telhado, que é de telha ou telhado embutido, né, que tem menos inclinação. Sim. Entre os dois, tem algum que é melhor ou não? Cara, hoje o embutido que eu acho que hoje o pessoal está optando mais, que é aquele sanduíche, né, que o pessoal está usando muito. Cara, não tem muita diferença, tá? Querendo ou não, às vezes você pega um telhado aí de cerâmica, que é um telhado mais antigo, o cara fez uma inclinação, várias quedas de água, aí a gente procura instalar sempre virado por norte, tá? O norte é o que tem mais eficiência. Isso, com certeza mais eficiência é o norte. Agora, quando você pega um telhado embutido, praticamente ele é meio que plano, a inclinação dele é muito pouca, né? Vocês têm essa maior experiência, né? A inclinação dele é muito pouca. Porém, a gente faz elevação. Aí a gente faz uma elevação para deixar ele com melhor posicionamento. O telhado embutido hoje, o que acontece? Não é que é um problema, tá? Hoje eles... depende a pratibanda que você faz na lateral. Se ela estiver muito alta, ela pode dar sombreamento numa parte do telhado. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba elevando a placa da telha para não ter risco da pratibanda dar sombreamento no telhado. Legal. Então, alguns ajustes que a gente faz. Mas, para a instalação, o telhado de telha de sanduíche de zinco ele é melhor. Para fazer a instalação, ele é mais fácil, mais prático. Uma outra curiosidade também que eu fiquei sabendo esse tempo atrás é que não necessariamente as placas têm que estar no imóvel que vai descontar, né, isso daí. Se tiver no mesmo nome, né, se é a mesma concessionária, pode estar até mesmo distante. Isso. Sim, hoje, vamos supor, você pode mandar fazer uma instalação, vamos supor que você tem um barracão, você tem sua empresa lá, seu telhado é muito mais favorável do que sua casa. Então, a gente faz a instalação já para atender sua empresa e já faz a instalação para atender, sobrar e atender sua residência. O que sobra vai para isso. Porque você gera energia, você tem um consumo imediato, né? Então vamos lá, hoje está produzindo durante o dia, o sol está estralando, está tendo a produção, passa no inversor, tá? Ele distribui no quadro de distribuição e acontece o consumo imediato, né? Então tudo que estiver ligado na rede de sua casa vai estar sendo consumido das placas instantaneamente. O que sobra você injeta no relógio da companhia, certo? E gera um crédito. Esse crédito você pode abater em outros imóveis que você tenha, desde que esteja no mesmo CPF. Legal. Então isso é muito bacana, cara, isso é muito bacana. Às vezes tem cliente nosso, acontece muito, moro de aluguel, só que não tenho pretensão de sair da casa agora. Vou ficar aqui pelo menos mais uns 5 anos que eu estou em fase de construção da minha casa. Só que eu quero energia solar porque eu quero ter a economia. O cara instala na casa da mãe e manda para a casa dele, para bater na casa dele. Então, é muito viável. Hoje tem muita flexibilidade a energia solar para poder fazer economia, tanto residencial como na empresa. Legal. E assim,
vai. Voltando à parte que a gente falou de eficiência, a limpeza também influencia nisso também, né? Na Esse é eficiência um ponto que ninguém lembra, né? porque às vezes a pessoa instala lá e esquece, deixa, né? Na verdade, com sujeira ela perde eficiência também, né? Claro, hoje a gente, até na hora que vai apresentar o projeto para os clientes, a gente ressalta muito isso. É muito importante a limpeza das placas. Por quê? A gente mora numa região que tem muita poeira, terra, por conta das usinas. Então, o que acontece? Com o tempo, a própria poeira vai criando uma camada em cima das placas. Então, ela acaba atrapalhando a captação da radiação, certo? Então, a gente sempre ressalta, uma vez no ano, pelo menos, é pouco uma vez no ano, no mínimo é 2. Uma vez no ano, pelo menos, sobe lá, joga uma aguinha, passa um rodo, passa um escovão, elas não vão te dar choque, as placas. Então é muito simples, cara, é muito simples você manter a eficiência do seu produto. Praticamente a manutenção do projeto solar, das placas solares, é a limpeza, cara, é a limpeza. Porque se for algum defeito, elas têm garantia, tá? Então a manutenção é essa, limpeza. Quantos anos essa garantia? Varia? Cara, hoje os painéis solares, é muito importante também frisar isso. Muitas pessoas veem aí na internet, 25 anos de garantia. Cara, realmente tem 25 anos de garantia. Só que entra 2 garantias. 10 anos, ela tem que produzir 100% de eficiência. Ela tem que ter 100% de eficiência durante 10 anos. Do décimo ano ao 25º, ele tem que produzir no mínimo 80%. Entendi. Então, ele pode chegar a 25 anos de garantia com 80% de eficiência. Entendi. Tá? Caiu para 70%, é garantia. Ele já entra na garantia. E como você acompanha isso? Aplicativo de monitoramento. Pô, você tem um projeto lá que produz 400 no mês. Você sabe que daqui 25 anos, se cair, alguma coisa tem. Então, aí você vai acompanhar pelo seu aplicativo. Isso é legal porque as pessoas acham que 25 anos vai ter que trocar as placas. Na verdade, se você quiser manter, realmente. Mas acontece que daqui 25 anos vai cair essa produção. Ela não vai parar de produzir. Não ela vai parar de produzir, só perde eficiência. Se a Isso. pessoa quiser manter, ela pode até manter por um tempo. Só que ela tem que ver se isso vai estar atendendo a necessidade Sim, dela. Né? Os painéis solares ele é um equipamento como os outros. Com o passar do tempo, ele vai perder sua eficiência. Tá? Então, não tem jeito. Só que não é que daqui 25 anos você vai ter que trocar todo o equipamento. Não. É que ele vai perdendo eficiência com o tempo, como qualquer outro equipamento. Tá? Então, é muito importante lembrar dessas garantias. Porque às vezes você fala para o cliente 25 anos de garantia, ele acha que é 25 anos de garantia 100%. Então, sempre tem que também mostrar esse lado da garantia para o cliente. Tá? Ô, Samuca, aproveitando a garantia, me veio uma dúvida também que já me perguntaram. Existe hoje inversor, né, que é o que gera todo o sistema, e os mini inversores, né? Isso, microinversor. Microinversor. Isso, correto. O que é a diferença um do outro? Cara, praticamente é que o microinversor, ele trabalha para certa capacidade de placa. Vamos supor, um microinversor hoje ele vai trabalhar para 2 placas de tal potência, 3 placas de tal potência. Então, num projeto que eu uso um inversor central, que vai atender todas as placas, no microinversor eu vou usar vários. E fica embaixo da placa? Ele fica embaixo da placa. Ele praticamente ele é feito para isso, para ficar exposto, tá? Ele é blindado, tudo. Então, existe hoje esses 2 tipos de inversores. A gente opta, tá? Eu já trabalhei com micro, mas a gente opta em trabalhar com inversores centrais, tá? Porque você tem uma duração maior. Querendo ou não, você tem uma duração maior. Entendi. Então, a indicação nossa sempre é o inversor central. Entendi. Tá? Legal. Samu, como uma outra dúvida que cliente me perguntou, né, e eu acho que você vai saber explicar melhor, né? Antigamente os sistemas tinham baterias, né? Sim. Aí, poxa, o pessoal tinha um cliente que não, eu quero bateria. Por que foi tirada essa bateria? Lógico, a gente tem uma noção do desempenho, mas você explicaria muito melhor isso, né? Hoje existem 2 tipos de sistema solar. On-grid, que é o ligado na rede da concessionária, e o off-grid, que é ligado em baterias. Existe hoje ainda, tá? O off-grid, só que é usado muito em casos onde não chega a rede elétrica de companhias. Tá? Por que não é mais viável? Bateria. Bateria é como se fosse, tudo bem que elas são estacionárias, mas é como se fosse baterias de carro. Tá? Com o tempo, você vai ter que trocar essas baterias, porque ela não vai conseguir mais segurar a carga.
Então não é viável você fazer um projeto de energia solar para você ter uma economia, sendo que daqui, vamos supor, falar do on-grid. On-grid, a gente acabou de falar sobre a garantia, que ele chega até 25 anos de garantia, certo? O off-grid, você vai depender de baterias para armazenar sua energia para de noite você poder usar. Imagina você gastar lá 15 mil reais de bateria e daqui 2, 3 anos você tem que gastar mais 15 mil para trocar as baterias. Então não é viável. Hoje se usa muito off-grid, onde não chega rede elétrica para você poder fazer o armazenamento. Então, seria áreas rurais? Áreas rurais a gente atende bastante rancho, chácara que ainda não conseguiram ligar a energia, aí o cara faz um sisteminha pequeno lá só para pico de luz, ponto de luz. Então, não é que não é viável. Ele é viável em alguns casos que não tem jeito mesmo. Mas, financeiramente, pensando no lado de economia, não é viável. Maravilha. Ô Samuca, e como eu faço para saber quantas placas solares eu vou usar para minha casa? Tem que fazer um projeto ou não? Tem uma continha mais básica, só para o cara ter noção? Hoje a gente faz os orçamentos baseado no consumo do cliente. Como que a gente chega nesse ponto? A gente pega uma conta de energia do cliente, vai ver o consumo anual dele, tá? Vai fazer os cálculos e determinar quantas placas vai usar. Tá? Hoje o mercado está cada vez mais inovando, então hoje tem placas de diversas potências. Então hoje se você usar uma placa de potência maior, você vai usar uma quantidade mínima de quantidade menor de placas. Então hoje a gente chega nesse ponto de consumo baseado na conta de energia do cliente. Entendi. Tá? Então a gente pega a conta do cliente, vê a média de consumo, aí pergunta para o cliente, você pretende aumentar alguma coisa, ar-condicionado? A gente faz a média e já acrescenta a quantidade de Sempre tem a tendência placa. já que vai ser solar, eu vou ampliar, né? Sim, acontece muito. Tem clientes nossos que eles já tinham uma média de consumo, vamos falar de um caso básico. O cara gastava 500 kW mês lá. Isso em valor, você sabe mais ou menos? Só para... De conta? De reais. Em reais? É isso. O cara gastava uns 600 conto de energia, 600 reais, mais ou menos. E aí ele colocou energia fotovoltaica, não, é isso que eu quero, é 500 kW, meu consumo não vai mudar. Só que o que acontece? O cliente, ele compra energia fotovoltaica, ele acaba tendo um relaxamento, tá? Deixa tudo aceso. Ele acha que ele comprou a Itaipu, ele acha que ele comprou a Itaipu lá, ele acha que ele comprou. Então, o que acontece? Aí tem muito cliente que liga depois pra gente e fala, pô, preciso acrescentar mais umas placas. E aí você pega o consumo do cara, porque você tem um aplicativo de monitoramento, você sabe quanto produziu e você pega a conta de energia dele e sabe quanto ele consumiu. Então, acontece muito esse caso. Então, hoje a gente sempre bate na tecla. Pô, você está fazendo um projeto solar. Já que está fazendo um negócio para você não ter mais preocupação com conta de energia, coloca uma folga a mais aí. A gente sempre já coloca tipo 10, 15% a mais ali do que o cara consome. Só que a gente tá batendo na tecla, cara, coloca mais, porque você vai relaxar. E não é legal, você vai fazer um projeto já hoje para não se preocupar com energia solar e você vai ficar se preocupando ainda, não vou tomar um banho mais demorado, quem depende de energia elétrica, não tem boiler. Vou tomar um banho correndo para não gastar energia. Não vou ligar o ar-condicionado para não gastar energia. Então não vira. Você tem que fazer já o projeto solar para você ficar tranquilo. E assim, conforme for sobrando, por exemplo, você está produzindo mais do que gastando, isso vai acumulando mês a mês na concessionária? Mês a mês vai acumulando. Você não... Na verdade, ele se expira daqui 5 anos. Né? Tá. Então vamos supor, o que você produziu hoje, daqui 5 anos ele vai expirar. Tá. Certo? Mas ele é acumulativo. Então, cara, dificilmente se perder. É legal que tem uma compensação, por exemplo, em estações do ano, né? Às vezes a estação que gera mais que acaba compensando lá na frente. Outra coisa que você falou, você faz uma média mensal. E quando a obra está sendo construída, o cara já quer começar a casa com o sistema fotovoltaico, né? Aí Sim. Faz uma previsão. Isso, hoje a gente já atende bastante isso, né? O que acontece? A gente convida o cliente até ir no nosso escritório, a gente passa uma planilha, a gente tem uma planilha de todos os equipamentos que ele pretende ter na sua residência. Então, desde do fogão de indução, ar-condicionado, potência, chopeira, cervejeira. Então, a gente pega essa planilha,
faz o cálculo lá junto com o cliente, você pretende isso, isso, aquilo. E com essa planilha a gente tem base do consumo de cada equipamento. Entendi. Então a gente já consegue chegar numa estimativa muito próxima do consumo que o cliente vai ter nessa nova residência. Legal. Até para deixar claro, o Samuel falou aí de boiler, né? É totalmente diferente, não? Um sistema de boiler é um sistema fotovoltaico, que o pessoal confunde às O vezes. pessoal liga muito lá pra gente perguntando é. se é a mesma coisa, a gente acaba indo. Então, só explicando, né? O boiler é quando você coloca também as placas no seu telhado, por exemplo, na casa, né? E um boiler, que é um tanque de inox. Então, essa água fica circulando, né, nessas placas em cima do telhado e armazena água quente dentro do inox. Então, esse sistema por boiler é voltado para a água da sua casa, né? Tanto para chuveiro quanto para cozinha, né, área gourmet, essas coisas. Já a energia solar não, é na parte elétrica da casa. Então, você poderia, né, dispensar um boiler e deixar seu chuveiro elétrico para você estar economizando com a energia solar. Sim. E ar-condicionado, que hoje, né, cada dia mais quente, está sendo muito utilizado, fritadeira elétrica, cooktop de indução também, que está muito em alta, né? Então, está tudo voltando a essa parte elétrica. E tem gente que fica focado em ter as duas coisas. O sistema fotovoltaico, você pega a parte elétrica, já compensa o chuveiro, né? Exato. Às vezes não precisa você gastar com os dois sistemas. Se você tem uma sobra no sistema fotovoltaico, você já compensa a água quente da sua casa. Tem o pessoal que gosta daquela ducha, né? Sim, que é o gostoso do boiler, né? Com Aquela certeza. duchona sendo água quente, né? Então, Sim, mas é muito bom ressaltar isso que o Eduardo falou, porque às vezes tem projetos que você vai fazer com boiler para aquecimento de água e o solar, você acaba entupindo muito seu telhado. Então, às vezes, se o cliente não quer esse luxo da água quente do boiler e tal, quer usar o chuveiro elétrico, que hoje também tem muitos chuveiros elétricos bons aí, dá para voltar a focar só na fotovoltaica, que vai te atender também na água quente. Legal. Agora, o ponto-chave. Quanto custa um sistema voltaico, né? Qual é o investimento que a pessoa vai fazer quando ela decide colocar isso na residência? Então, hoje é muito acessível o preço dos equipamentos fotovoltaicos. Por quê? Porque com a própria economia que você tem, tá? Tendo um sistema fotovoltaico, produzindo sua própria energia, vamos supor que você gastava lá R$500 de energia. A gente consegue chegar numa parcela de financiamento próximo do que você já pagava a companhia de energia. Então, ou seja, você acaba substituindo um custo mensal que é reajustado anualmente, tá? Que é, no caso, a companhia de energia, por um investimento que tem começo, meio e fim e são parcelas fixas. Então, vamos supor, você pagava R$500 de energia, tá? Sua conta não vai zerar, tá? Diferente de muitos casos que o pessoal pensa, porque você vai pagar ainda imposto, iluminação pública. Então, você vai pagar a tarifa mínima. Então, você pagava 500, você vai pagar uma média de R$80 aí mensais, tá? E aí, você consegue pagar uma parcela mais ou menos de R$450 de financiamento. Então, você vai... E uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar, tem começo, meio e fim. Agora, a companhia de energia, ela só tem tendência em aumentar. Todo ano ela tem um reajuste aí de energia. Então, todo ano você sabe que você vai pagar mais. Difícil você ver cair a energia. Às vezes o valor da parcela fica um pouquinho acima, mas daqui 2 anos Já a situação alcança, já inverteu, né? Isso, com certeza. Então, hoje é muito acessível. Hoje não tem energia solar, tá? Fotovoltaica. Quem realmente não quer ou quem realmente ainda não entendeu o que é o benefício da energia fotovoltaica. O prazo de financiamento tem um limite? Hoje a gente tem linhas de crédito que chega até 96 vezes para pagar. Então, parte de 12 meses até 96 meses. A gente teve algumas condições aí nas semanas passadas que você começava a pagar daqui 180 dias, o primeiro pagamento. Então, você tinha meio ano para começar a pagar de carência. Então, é muito... está tendo alguns empurrões aí de alguns bancos. Lógico que bancos não fazem nada para perder, mas às vezes se você põe na ponta do lápis, compensa ainda o financiamento do que você pagar sua conta de energia. Entendi. Ô Samuca, por exemplo, se eu estou construindo ainda e não sei se eu vou pôr fotovoltaico ou não, eu preciso deixar alguma coisa preparada para isso ou não? Claro, tipo assim, ó, a gente costuma falar. Se o pessoal chamar a gente
vai lá na maior boa vontade, ou conversa com o engenheiro, já passa os pontos, a gente consegue estudar o melhor lugar de colocar o inversor dentro da residência, onde vai passar os fios, porque aí fica tudo embutidinho, fica tudo bonito, tá? Então hoje a gente atende muito esses casos, fase de construção, a gente vai lá sem custo algum, a gente vai lá da instrução, então tem algumas coisas assim para se fazer, deixar os conduítes passados certinho, para cair em cima da laje, do telhado. Então hoje tem sim, tem alguns toques que facilita e fica bonito. Fica bonito, tá? E que seria outra pergunta, assim, se eu tiver a casa pronta e resolver, mas não deixei nada preparado, mesmo assim dá para adaptar. A gente adapta, a gente hoje 90% das nossas instalações são em casas prontas. Fica bonito, fica bem legal também, só que lógico que não vai ficar igual de uma casa que está sendo construída já para receber o equipamento fotovoltaico. A gente já vai instruir posicionamento do sol, pode estudar com o engenheiro, então fica um projeto melhor. Já tem esse cuidado da inclinação para o lado certo, né? Já é importante ter isso daí, a gente preza bastante nossos projetos, já nasce cliente saber, né? Então isso é muito importante frisar aí também. Sobre telhado, prestar bastante atenção na hora que for fazer a sua casa nova, ver posicionamento do sol, a inclinação que já deixa o telhado para futuramente receber as placas. Legal. E o que muda com essa nova lei que a gente tem aí? Essa eu quero saber. Para janeiro de 2023, o que está vindo de bom ou de não tão bom assim? Assustou bastante gente, né? Taxação nunca é bom, né? Taxação nunca é bom. Taxação não é sinônimo de coisa boa. Exato. Vamos lá. Vamos começar do início. Hoje, um projeto que não tem, uma casa que não tem energia solar. Ela vem da hidrelétrica, vem pelas redes de transmissão, chega na distribuidora, a distribuidora fornece para a gente energia, entra no nosso padrão, então vem da rua, entra para dentro e a gente consome. Quando você tem um sistema fotovoltaico, é o contrário, você está produzindo, ele entra no inversor, corrente contínua, transfere em corrente alternada, alimenta a sua casa, tá? E aí a sobra disso entra no relógio da companhia. Então, o que é? Vai para a rede elétrica na rua. Rede elétrica. Então, hoje, sem a taxação, o que a gente está fazendo? A gente usa a rede da companhia para armazenar a nossa energia que a gente produziu durante o dia para a gente usar no período noturno. Né? Que aí, acabou o sol, a gente chegou em casa, todo mundo trabalhou, vai tomar um banho quente, ligar um ar-condicionado, a gente precisa de energia. Então, a gente já produziu durante o dia para usar à noite. Então, a gente armazena na rede da companhia. O que eles estão querendo taxar? O que é essa taxação? É nada mais, nada menos do que taxar o armazenamento dessa Você está usando energia. a rede elétrica dela. Né? Isso. Então, vamos supor, hoje, uma empresa, vamos falar primeiro no empresarial. O empresarial, hoje, ele tem um consumo imediato. Então, o consumo maior da empresa é durante o dia. Então, ela está produzindo, já está consumindo e está injetando quase nada na rede. Ela está produzindo e consumindo. Ela injeta muito pouco na rede, porque não tem consumo, tem muita empresa que não tem consumo noturno, né? Então ela acaba tendo consumo instantâneo, então a taxação para ela vai ser quase nada, porque ela nem vai injetar muito na rede. Agora vamos falar da residência. A residência você produziu, injetou na rede para pegar durante a noite. Eles querem taxar na hora que volta a energia. Entendi. Entendeu? Então vamos supor, produzi 10 kW hoje, durante o dia, usei 5 durante o dia e 5 armazenei na rede. Esses 5 que ficou na rede, eles querem taxar 15% no primeiro ano, desses 5 que injetou na rede. Tá? Então, cada ano que for passando, eles vão aumentando a taxação do que você está injetando na rede. Primeiro ano 15, segundo 30 e sucessivamente assim, vai ser a taxação. Então, não é que estão taxando a luz do sol, eles estão taxando a manutenção de rede, o custeio de rede, da transmissão. Porque hoje você paga 2 transmissões de energia, a TE na conta de energia e a TUSD. São 2 linhas diferentes que você paga de transmissão na conta de energia. Muita gente não sabe, mas se pegar na conta de energia vai estar lá sendo cobrada essas 2 linhas. Então, o que vai ser cobrado é a TUSD, que é a transmissão de energia. O custeio deles receber a sua energia e te mandar de volta. Então, o que vai ser taxado é isso. Agora, para quem tem o consumo imediato, cara, esquece, a taxação vai ser praticamente baixa. Entendi. Ô, Samuca, e assim, essa lei vai entrar
para quem for dar entrada nos projetos a partir de 2023, né? Janeiro de 2023. Quem fez antes aí tá livre dessa taxação. Isso, todo mundo que já tem projeto solar já homologado na companhia está isento. Tá? Isso daí foi decretado, é isento. Então, pessoal que correr, ainda dá tempo, tá? Fizer o projeto solar antes da lei entrar em vigor, vai ser isento. Após que ela entrar em vigor, vai ser entrado na nova lei. Mas falando isso em valor depois da taxação, é valor mínimo também, né? Mínimo. Mesmo assim, a energia solar ainda compensa. Muito, a energia solar sempre vai continuar compensando, porque você pode ver que nos últimos anos a energia elétrica ela vem subindo cada vez mais. Por quê? Porque a demanda é muito alta. Cada vez mais a população está crescendo e cada vez mais chuvas, a água está sumindo. Então as hidrelétricas estão praticamente cansadas, cara. Assim, vamos usar esse termo. Os níveis da água estão diminuindo ano a ano, né? Ano a ano. Então, o solar ele vai continuar se valorizando. O crescimento dele, pelo estudo da Absolar lá que já tem, o crescimento do solar ainda nos próximos anos vai continuar sendo muito grande. Porque, cara, o sol ele está aí como uma fonte inesgotável, certo? Ele não é igual à água, então ele está uma fonte inesgotável. E quanto menos água tiver nas hidrelétricas, mais a energia vai subir. E mesmo assim, a energia solar vai ser muito viável. Por quê? É que o cashback dela, para ele se pagar esse equipamento, ele vai demorar um pouquinho mais. Não é que não vai compensar mais. O que hoje ele se paga em 3 anos, o investimento, tá? O projeto solar se paga em 3 anos, vamos colocar que ele vai pagar em 4 anos e meio. Entendi. Tá? Então não é que não vai ser viável. Ele vai ter a taxação ali, vamos supor que o cara ele paga uma taxa mínima hoje de R$80. Ele vai começar a pagar de taxação ali para frente uns 100. Tá? Então a diferença vai ser mínima. Eu não sei se você tem esse conhecimento técnico, mas sempre foi uma dúvida minha. Por exemplo, quanto mais gente produzindo energia, mais vai entrar energia na rede. Sim. E não tem perigo de dar uma sobrecarga na rede elétrica? Não, por isso que hoje, todos os projetos que a companhia vai aprovar, ela analisa o transformador da rua, da região que está sendo instalado. Hoje, projetos grandes, que é o nosso forte, a gente faz muito projeto grande, a gente, além do nosso estudo com equipamentos fotovoltaicos, a gente tem que mandar o estudo para a companhia também, para ela fazer o estudo de rede dela. Porque muitas das vezes ela tem que trocar cabeamento da rua, ela tem que trocar transformador dela, então ela também se prepara para receber essa carga que você está mandando. Tá? Então é um estudo feito tanto da gente com o solar quanto da companhia. Ela também faz esse estudo para receber. Interessante. E algumas obras grandes que a gente fez, por causa de ter que fazer alteração na rede, o custo foi para o proprietário. Nesse caso, teria custo para o proprietário se precisar mexer na rede? Cara, isso aí é uma caixinha de surpresa. A gente costuma falar isso. Por quê? O que a companhia vê? Vamos supor que a gente está num distrito industrial. Lá, ele sabe que a carga é alta. Então, vamos supor que eu estou colocando um projeto lá, altíssimo, tá? Vamos colocar que eu estou colocando lá um 112 kWp, um projeto alto, que é ainda na microgeração, e a companhia não está preparada para receber essa carga. Então ela vai entender o seguinte: se ela fazer uma melhoria de rede lá no distrito industrial, para ela é bom, porque ela não vai atender especificamente aquele cliente. Ela vai atender o resto todo o distrito, né? Todo o distrito. Então tem casos que ela não passa o custo para o cliente, porque ela vê que o benefício também é maior dela do que para o cliente. Agora tem casos que a gente pega também. Vamos supor, eu tenho uma empresa num meio residencial. Tá? Então a rede da companhia está preparada para receber residências. Ela tem lá, quando abriu essa empresa, ela colocou transformador para para atender a demanda do cliente que ele tinha lá sem a energia solar. Aí o cliente informa ela que ela precisa trocar o transformador porque ele está colocando energia solar. Aí a companhia ela vê que só está beneficiando aquela empresa. Aí sim, ela vai gerar um custo, não é 100% do custo, é um custo aí de 25% por conta do cliente e 75% por conta da companhia. Então,
tem casos que o cliente tem que arcar e tem casos que o cliente não arca. Isso é uma coisa que é da operadora e você não tem como prever, né? Você não tem como prever. A gente já consegue deixar o cliente preparado. Tipo assim, a gente, na hora que vai fazer um projeto, a gente tem que fazer análise do transformador mais próximo da onde vai ser instalado, justamente para isso. Porque se a gente for colocar uma carga maior do que o transformador da rua, a gente já sabe que vai dar obra na rede. Então a gente já sabe que a companhia vai ter que fazer uma obra. E isso daí também leva tempo, tá? Isso daí pode cansar o cliente se você não avisar ele antes. Então você já tem que informar todo o cliente. Ó, a gente vai fazer um projeto aqui, porém a companhia vai ter que fazer uma obra na rede. O prazo dela é até 6 meses. Acontece esse caso. Então você tem que orientar o cliente. E tem casos que a gente já vê. Não, ó, não vai precisar fazer obra na rede, está tranquilo, está tudo no padrão certinho. Vida que segue, tá? Legal. Mas tem que fazer esse estudo. Samuca, agora curiosidade minha da EcoPower, né? A EcoPower fica no sul? Não, Barretos. Barretos, Então, é até por isso que elas apoiam a peça de peão. A EcoPower ela foi fundada em Barretos, tá? Pelo Anderson e pela Náshila. São barretenses. Legal. Eles começaram do zero e eles sempre tiveram o sonho, cara, de ter a empresa estampada nas festas do peão de Barretos. E nos últimos anos eles já conseguiram almejar esse sonho deles aí. E eles apoiam o Hospital do Amor. Legal. Então, uma empresa todo esse trabalho, né? Isso, uma empresa que vem crescendo muito no Brasil. A gente está no Brasil inteiro já. Eles podiam vir fazer um podcast com a gente aí com o Cuiabano Lima, pensou? Nossa, super. Vamos marcar, velho. É que o homem tá concorrido ultimamente. Tá, imagina. Ô, Samuca, eu gostaria de agradecer aí você e deixe suas considerações finais aí, contato aí da EcoPower, a franquia do Samuel aqui na cidade de Matão, interior de São Paulo. Deixa seus contatos aí, pessoal, seguir você. Cara, a gente está aí na Avenida Trolese, tá? No número 3094. Antes de chegar no Paulo Max, de frente da Hidrafil ali, a gente está com a nossa loja física ali. Se você não pode sair para ir até a gente, dá um toque na gente. Vou deixar o número aqui com o Thiago, vai aparecer aí na tela. A gente faz o orçamento sem compromisso, liga para a gente. Tiver alguma dúvida, não pretendo colocar energia solar agora, liga pra gente, a gente vai lá, tira todas as dúvidas, a gente tá aí pra isso, cara, a gente tá aí pra plantar, pra depois tentar colher alguma coisa. Show de bola. Du, entrega nosso troféuzinho aí de participação. Gente, Samuel, a gente Obrigado, que agradece. E dá um recadinho pessoal de novo. Pessoal, você enviou para os seus amigos, já assistiu o vídeo, deu o like, agora comenta qualquer dúvida, compartilha com o pai, com a mãe, com aquele vizinho que no grupo de política, negócio pegando fogo, manda o podcast lá para dar amenizar. Manda aí que esse assunto é bom para todo mundo, é sensacional. Você que mora de aluguel, você viu a dica do Samuca, coloca na casa do pai e da mãe aí e já manda ver. É isso aí. Pessoal, esse foi nosso podcast sobre energia solar, nosso canal no YouTube, Verticalizando Sonhos, e também pelo Spotify, Verticalizando Cast. Até a próxima, valeu!